Não era uma coisa assim que a gente pensava, era louco pra comprar, a gente queria muito. Bom dia! Bom, gente, hoje é segunda-feira, dia de começar a semana, obviamente. Segunda-feira eu falo isso. Segunda-feira de volta às aulas. Aliás, parece que o que mais tem nesse vlog é volta às aulas, né? Toda semana volta às aulas. É porque vocês sabem, né? Teve essa greve aqui nos colleges de Ontário, então meio que tá tudo bagunçado. Aí justo agora, quando eu vou gravar o vídeo, estão limpando o carpete lá do corredor. Fazer o quê? Mas eu não tenho outro horário para gravar o vídeo. Bom, então daqui a pouco indo para pós, recomeçar a vida mais uma vez. Mas hoje eu queria aproveitar e atender um pedido de vocês, que é falar sobre o meu Apple Watch. Quem acompanha o vlog sabe que eu tive um probleminha. Ele quebrou a tela depois de, sei lá, 2 meses que eu tava usando. Então eu fiquei 15 dias sem ele, mandei pra assistência técnica, voltou agora. E aí eu coloquei esse adesivo horroroso aqui, esse protetor de tela horroroso nele. Mas, enfim, eu encomendei na Amazon um outro protetor que pega dele todo, enfim. Vamos ver se vai ficar bonito. Eu acho que a Apple deveria ter se preocupado e feito cases de proteção pra ele, fazer algo bonito, né? Já que a Apple se preocupa em fazer um produto tão bonito. Assim, às vezes a gente tem que comprar algumas coisas da China, algumas coisas que não são tão bonitas pra gente proteger. Mas enfim, pediram pra eu fazer tanto review do Apple Watch, como também falar quais são os apps que eu tenho mais usado. Eu não gosto de fazer review logo depois que eu compro algo, porque eu ainda tô, né, naquela emoção, ainda tô descobrindo o que é a coisa. Acabei demorando pra fazer o review do Apple Watch, ele quebrou e aí não pude fazer mesmo. Mas foi muito bom, quer dizer, não foi bom, porque foi uma... Mas assim, o lado positivo dessa história toda é que eu acho que ficar 2 semanas sem o Apple Watch me ajudou a ver as coisas que eu mais precisava nele para agora poder contar para vocês. Eu vou fazer um review geral do que o Apple Watch mudou na minha vida e falar os 5 apps que eu mais uso e que eu acho assim que hoje são indispensáveis para mim. Bom, sobre o Apple Watch, eu adorei o produto, não preciso nem falar que ele é bonito, ele é lindo. À primeira vista, ele parece ser bem durável, como os produtos da Apple, né? A Apple diz que usa um vidro de safira que supostamente é muito difícil de quebrar, de arranhar e tal. E realmente de arranhar é muito difícil, tanto que eu tava sem proteção no meu Apple Watch, ficava tranquilamente, não teve nenhum arranhão. O Chris, pouco antes de eu quebrar o meu misteriosamente, ele bateu muito forte na bancada de granito aqui da cozinha, muito forte mesmo. Aquela batida assim que na hora que bate dói o coração, que você já olha assim, já esperando para ver o estrago, e só tinha um arranhãozinho, não quebrou. Por isso essa rachadura da minha tela foi tão misteriosa, porque foi do nada, eu não lembro de ter batido em lugar nenhum, não bati, gente, sério mesmo, eu teria lembrado, e parecia que foi algo de dentro pra fora, você não via, você passava a mão e você não sentia a rachadura do lado de fora. Agora, só que quando aconteceu isso, eu fiquei muito preocupada, porque se eu tomei muito cuidado, se eu não lembro de ter batido em lugar nenhum, assim, de forma muito bruta ou forte, e quebrar assim, eu já comecei a ficar meio preocupada com a fragilidade do produto. Então isso me preocupou bastante e acho que isso é um fator que deve se levar em consideração, que eu vou colocar essa capa bonita ou feia e a partir de agora eu vou ficar sempre assim tomando mais cuidado. E no fim das contas não é tão legal isso, né? Agora falando do produto em si, ele é muito bom, ele é rápido, ele dá uma resposta muito rápida quando você precisa de algo, tá sempre conectado com o iPhone, nunca tive problema. Uma das coisas que eu mais gosto dele é ele ser independente do iPhone. O meu modelo, ele tem um chip da operadora dentro e eu tenho os mesmos dados que eu tenho no iPhone, eu tenho para usar nele. Então mesmo que eu esteja na rua sem o iPhone, eu posso fazer ligação, atender ligação, responder e-mail, quer dizer, né? Um tecladinho aqui, mas mais ou menos. Eu posso receber notificações, eu posso fazer muitas coisas que eu faria no telefone, coisas rápidas, urgentes. Então eu não tenho mais a necessidade de sair sempre com o iPhone. Isso é muito bom. E aqui eu uso muito o Apple Pay. Raramente eu pego o meu cartão de débito para pagar alguma coisa. Normalmente encosto o iPhone nas maquininhas e eu pago diretamente, debita diretamente da minha conta. E agora nem o iPhone eu preciso mais para isso, eu faço isso com o Apple Watch. A bateria, eu gostaria
gostaria que durasse mais. Assim, normalmente eu carrego toda vez que eu vou tomar banho, eu deixo carregando. Eu fazia antes com a minha pulseira tipo a Fitbit e funcionava super bem, eu nunca ficava sem bateria, mas o iPhone precisa de mais bateria. Então não é suficiente só os 20 ou 30 minutos em que eu estiver tomando banho deixar para carregar. Em algum momento ele vai ficar com menos carga, eu vou ter que botar mais tempo para carregar. E como eu previa, eu passei a meio que depender do Apple Watch. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Essas 2 semanas que eu fiquei sem ele, é que eu percebi como ele realmente mudou alguns hábitos na minha vida. Então, por exemplo, todos os dias eu vejo quanto eu caminhei, quanto eu me exercitei. Eu vejo também meus batimentos cardíacos, como é que tá. Você acaba monitorando mais a sua saúde. Isso pode ser bom ou ruim. É bom você olhar assim com regularidade e tal, mas eu fico às vezes com medo disso se tornar uma obsessão. Hoje eu tenho que caminhar mais do que eu andava ontem e tal. Então eu tento tomar cuidado de não ficar muito monitorando isso todos os dias. Isso, o Apple Watch me ajuda muito mais do que a minha outra pulseira. Agora, essas 2 semanas, o que me deixou mais assim com saudade do Apple Watch, na verdade, foram os apps que eu uso no Apple Watch, e é exatamente esses apps que eu quero compartilhar com vocês quais são os que eu mais uso. Um dos apps que eu acho mais importantes é um app que já vem no Apple Watch, que é o app de monitoramento de atividades. Já vem no Apple Watch, é da Apple, e ele é muito completo. Eu vejo quantos passos eu dei, eu vejo a distância que eu percorri. Existem outros apps também de atividades, mas eu não senti necessidade de pegar nenhum deles. Tudo que eu precisava tem nesse da Apple. Uma coisa que eu gosto muito é de você poder colocar as suas metas. Então eu tenho metas de atividades físicas por dia, eu tenho meta de quanto eu quero dormir e tudo mais. E esse app também gera gráficos que eu posso acompanhar, digamos assim, de uma forma mais rápida, só de bater o olho e ver como é que está sendo o meu progresso. E aí você consegue ir mudando alguns hábitos que vão melhorando um pouco a sua vida a cada dia, né? Outro app que eu senti muita falta nessas 2 semanas foi o AccuWeather. Eu já falei desse app para iPhone aqui, porque já me perguntaram qual app que eu uso para ver a temperatura aqui em Toronto e tal. E aí foi um dos primeiros apps que eu baixei no Apple Watch, porque eu posso colocar já na tela de entrada do Apple Watch, eu posso escolher coisas que eu quero ver. Eu posso escolher os dados que eu quero ver de tempo. Então, para mim, aparece a condição do tempo, por exemplo, se tá com sol, se tá com vento, se tá nublado, se tá chovendo, se tá nevando. Aparece a temperatura e logo embaixo aparece a sensação térmica, que para mim aqui é muito importante. Eu não lembro de no Brasil me preocupar tanto com sensação térmica, mas aqui, para mim, assim, às vezes eu nem presto atenção na temperatura. Eu olho quanto que tá a sensação térmica. Então, para mim, levantar o pulso e o relógio me mostrar qual é a sensação térmica, pra mim, eu acho indispensável. Outra coisa que eu gosto muito desse app é que ele me dá alertas. Então, por exemplo, se vai chover muito numa área que eu tô, ou numa área que ele sabe que eu vou regularmente, ele me manda uma mensagem avisando que naquela área vai ter alguma mudança brusca de temperatura, ou que vai chover muito, ou que vai nevar. Ele sempre tá me avisando com algumas horas de antecedência. Outra app que eu gosto muito é o City Mapper, que eu também já usava para iPhone, que é para transporte. Esse app, além de eu poder ver assim, qual o melhor ônibus para ir em tal lugar, qual o melhor metrô e tal, ele vai um pouco mais além. Por exemplo, se eu vou pro ponto esperar o bonde, ele me fala quantos minutos faltam para chegar ao próximo bonde. Isso é muito importante aqui nos dias de frio extremo, porque às vezes você quer ficar o tempo mínimo possível esperando num ponto. Então, se eu sei que vai demorar um pouquinho mais, eu posso entrar num café, esperar e ir pro ponto quando tiver faltando 1 ou 2 minutos para passar aquele bonde ou aquele ônibus. Enfim, eu acho isso muito bom. Esse app também dá alertas do sistema de transporte. Então, por exemplo, se o metrô parar alguma coisa, ele me manda uma mensagem pro Apple Watch e fala, olha, a linha 1 tá parada por tempo indeterminado. Se eu tiver que pegar essa linha, eu já posso me preparar e tentar um caminho alternativo. Então, assim, é outro app que é indispensável e que é muito bom ter diretamente no seu pulso, sem nem você ter que pegar o celular para usar. Um outro app que eu uso é o Fast Recorder, que é um app que eu deixo também na tela inicial do Apple Watch e fica um botãozinho, se eu quiser gravar alguma coisa rápida, alguma mensagem rápida, eu só aperto o botãozinho e aí ele começa a gravar. Então, por exemplo, é excelente
pra mim, quando eu tenho alguma ideia de vlog, quando eu tô na rua e eu quero lembrar alguma coisa, eu simplesmente vou lá, aperto o botão e gravo o que eu quero lembrar mais tarde. E todos os dias à noite, quando eu vou fazer a agenda do dia seguinte, eu leio tudo que eu gravei e aí eu posso lembrar as coisas e ir botando na agenda. Então assim, parece bobinho, mas salva vidas. Eu tô assim, sei lá, tô andando pela cidade e vejo alguma coisa que eu ainda não vi e tal, eu vou lá, gravo rapidinho, na rua tal, eu vi isso, pesquisar sobre isso. E aí à noite, quando eu for revisar todas as mensagens que eu gravei, eu vou ver isso e vou poder lembrar pra ver. É muito mais fácil do que escrever, enfim. Outro app que eu adoro é o Nike Plus Run Club. Esse app, na verdade, eu uso já há muitos anos, desde a época do iPod. Então eu já tenho muitos anos de dados nele. Eu uso para monitorar minhas corridas. Antigamente ele era muito mais usado, então tinha muita gente dentro dele na comunidade. E eu lembro que a gente tinha desafios, sei lá, grupos de pessoas assim que você conhecia e que tinha grupos lá dentro com desafios, tipo, vamos ver quem vai correr mais esse mês ou essa semana, quem chega primeiro a tantos quilômetros. Então ele era mais utilizado, era mais legal naquela época. Mas como eu já uso há muito tempo e tenho meus dados lá e eu gosto muito, eu continuo usando. E uma coisa que eu gosto nele é que ele é muito simples. Quando eu vou correr, eu simplesmente vou lá, abro, aperto um botão e ele começa a contar. E ele também sincroniza os dados com os serviços de monitoramento também da própria Apple. Então, pra mim, ele é muito bom. Eu sei que tem muitos apps de corrida que são muito bons, principalmente para quem busca performance. Aquelas pessoas que querem correr não só a longas distâncias, mas às vezes querem melhorar seu tempo, seu condicionamento físico. Então tem apps que te ajudam a fazer um planejamento, treinos mesmo. O da Nike tem, mas não é tão profundo, mas em compensação o da Nike é gratuito. E pra mim essa simplicidade serve porque eu não gosto muito de fazer tanto planejamento de corrida. Eu vou fazer tantos quilômetros com esse batimento cardíaco, depois vou fazer um sprint, depois vou fazer isso. Não, eu gosto de simplesmente calçar meu tênis e sair para correr. Então, para mim, ele serve e é gratuito, então para mim é um bom app. Sobre o relógio de forma geral, muito bom, fiquei muito satisfeita. Não era uma coisa assim que a gente pensava, era louco para comprar. A gente queria muito, a gente não queria gastar muito dinheiro com ele, então, digamos, não era a nossa prioridade. A gente ganhou num plano da nossa operadora, porque a gente já tem o plano de iPhone. Então, se a gente pagasse um pouco mais para ter mais dados de Apple Watch, a operadora nos fornecia o Apple Watch, então a gente aproveitou a oportunidade e desde então ficou algo essencial. Tanto que essas 2 semanas eu fiquei muito preocupada sem saber o que ia acontecer, se eu ia ter que gastar muito com um conserto, se eu ia ter que comprar outro, se eu ia ter que ficar sem. É aquele tipo de coisa que realmente traz novas rotinas, assim, traz novas necessidades, coisas que talvez você não se preocupe tanto, mas que você passe a acompanhar depois dele. Eu acho que é um aparelho muito bom para quem gosta de acompanhar a saúde, porque ele pode acompanhar se você está se exercitando bem, se você está dormindo bem, seus batimentos cardíacos, muitas coisas que às vezes são importantes para você ter uma noção de como o seu organismo tá indo naqueles dias. Tem outros apps também que te ajudam mais ainda. Tem app que te ajuda a monitorar se você tá bebendo água suficiente. Tem apps que ajudam você a ir controlando o que você tá comendo, calcular suas calorias durante o dia, como é que você tá se alimentando. Enfim, acho que para quem tá preocupado em monitorar a saúde, é o tipo de aparelho ideal. Bom, espero ter suprido a curiosidade de vocês que me perguntaram sobre o Apple Watch. Eu queria saber se vocês queriam que eu fizesse mais review das coisas de tecnologia que eu uso, enfim, outros produtos. Deixa aqui no comentário que eu posso pensar em como trazer mais essas coisas aqui pro vlog. E no mais, vamos lá começar o dia, né? A semana. Vamos começar a semana. E chegou a caixinha da Amazon. Shake do Cris. Mas o que eu tô mais empolgada é o protetor que eu comprei, né, pro Apple Watch, ver se realmente funciona. Se funciona não, né? Minha maior dúvida é se vai ficar muito feio, mas tudo bem. E também comprei esses fones de ouvido tipo AirPod, sabe? AirPod é o fone de ouvido que a Apple lançou, que é Bluetooth sem fio e tal, que custa mais de $200. E desde que eu comprei o Apple Watch, eu queria um fone Bluetooth, porque aí eu posso usar com o Apple Watch sem precisar do iPhone, posso correr só com o Apple Watch, escutando música sem necessidade do iPhone. Só que $200, gente, não é nem no preço, assim, porque eu já ouvi muita gente falando muito bem desse fone de ouvido, falando que é excelente, que vale os $200. Mas cá entre nós, eu vou perder, não vou? Imagina comprar um fone de $200 e esquecer no metrô. Eu comprei esse daqui de 25. Vamos ver. Eu vou usar essa semana e semana que vem eu conto pra vocês como é que foi, se vale a pena.
comecei temperando as batatas com azeite, sal e pimenta do reino e depois eu levei ao forno a uns 200 graus por uns 20 minutos. Eu dourei as cebolas, grelhei os hambúrgueres, depois passei maionese no pão, coloquei o hambúrguer, rodelas de tomate, a cebola, o picles por cima e fechei o pão. Enfim, não é bem uma receita, é mais ou menos uma montagem de hambúrguer.